Hoje, às 9h30, o Fluminense enfrenta na Bolívia o San José pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Desde que o Renato assumiu, são 9 jogos, né? São 6 vitórias do Renato, 2 empates e somente uma derrota. Os números são muito bons, mas o Renato hoje à noite tem um adversário que ele não está conseguindo vencer muito bem. E eu não estou falando da altitude, muito menos do San José, que é um adversário muito fraco, a gente vai ver isso nesse pré-jogo. Eu estou falando da desconfiança da torcida que carrega uma temporada de 2024 que foi muito pesada para o torcedor do Fluminense. Ganhando hoje, o Renato engata a terceira vitória e aí a gente combina que ganhando do Galo no domingo, no Dia das Mães, a gente consegue acabar com isso e virar essa chave e a torcida começar a poder confiar um pouco mais no time. Mas do Galo a gente fala no domingo, a gente tem que falar hoje do San José e esse é o pré-jogo de Fluminense e San José pela Copa Sul-Americana. Então vamos rodar essa vinheta e começar o pré-jogo. Antes de começar esse pré-jogo, vou pedir para você, se inscreve no canal, por favor, deixa o like, a gente vem fazendo esse trabalho aqui de vídeo todo dia, live quase todo dia, para poder trazer vocês, bater um papo, mais um espaço para vocês falarem de Fluminense, né? Então deixa o like, por favor, para a gente chegar, deixa o like e se inscreve no canal para a gente chegar a 12 mil inscritos, tá bom? Fluminense ganhando hoje chega a 10 pontos, né? Nesse momento que eu tô gravando, tá acontecendo Once Caldas e União Espanhola. O Once Caldas está ganhando de 1-0 do União Espanhola. Se o Fluminense ganhar o jogo e o Once Caldas ganhar o jogo, o Fluminense já garante a segunda posição se classificando. Vale sempre lembrar que a classificação direta só vai para o primeiro colocado na Sul-Americana, o segundo colocado disputa uma repescagem com o terceiro colocado do grupo da Libertadores. Então não vale a pena ficar nessa terceira posição. O Fluminense ganhando hoje, como falei, e o Once Caldas ganhando, os dois já ficam ali classificados e vão disputar. O Fluminense vai enfrentar, tem ainda 2 jogos em casa, União Espanhola e o próprio Once Caldas, teria que ganhar do União Espanhola e jogaria pelo empate contra o Once Caldas ali no Maracanã. Isso tudo que eu tô falando é se o Fluminense ganhar. Caso, assim, o melhor cenário seria o União Espanhola empatar, porque a gente também conseguiria garantir a classificação ali na segunda posição, mas abriria 3 pontos para o Once Caldas, mas o jogo tá rolando, não tem como eu adivinhar enquanto eu tô gravando isso aqui, né? Mas vocês já viram o que aconteceu. Mas isso tudo se o Fluminense ganhar. Se o Fluminense não ganhar hoje, aí o Fluminense vai ter obrigação de ganhar os 2 jogos dentro de casa, tanto o União Espanhola contra o Once Caldas. Mas cá entre nós, de qualquer forma, o Fluminense tem a obrigação de ganhar do Once Caldas e do União Espanhola, né? Então, assim, é uma coisa meio óbvia. O Fluminense joga hoje na altitude de La Paz e é muito complicado, é uma altitude realmente altitude, né? A gente conhece muito bem a altitude de Quito, por exemplo, por 2008, 2009, 2024, contra a LDU, e a gente sabe que é muito ruim. La Paz é mais de 800 metros acima de Quito, então é uma altitude muito complicada, tanto fisicamente para os atletas é mais difícil, mas também pelo tempo de bola, que tudo muda muito jogando numa altitude desse tamanho. Dessa altura, no caso, né? Agora, o Fluminense mesmo assim é favorito e a gente vai falar um pouco disso quando a gente for falar agora do San José, que além da altitude também é nosso adversário, mas diria que se for de jogar altitude San José, tem uma goleada da altitude, tá bom? Vamos falar do San José um pouquinho. Vamos falar um pouco do nosso adversário, que não é somente a altitude, o San José da Bolívia, que é um time muito ruim, cara. Nos nossos números, a gente só tem um jogo contra eles, e foi o jogo do Maracanã, que aconteceu recentemente, que a gente jogou com o time todo reserva e foi muito constrangedor, né? Eu lembro muito do aquecimento, a gente grava ali o aquecimento no pré-jogo, para Libertadores a gente não pode gravar, né? Mas a gente fica vendo ali, e assim, eu lembro de eu e o Gabriel, a gente comentar, cara, olha o goleiro do San José, parece amador. Primeiro que ele é baixo, e segundo que não precisa de cacuete nenhum de goleiro para sair nas bolas, aceitando todos os chutes. Assim, é um time tecnicamente. A gente viu o que aconteceu no Maracanã, né? Ele foi jogar com o Fluminense e o Everaldo pareceu o Fred, assim, de tão ruim, tecnicamente tomou do time reserva do Fluminense uma goleada de 5-0. A gente tá falando de um time que só tem 1 ponto até agora na Copa Sul-Americana e 1 ponto conquistado na primeira rodada no empate na altitude de hoje, que a gente vai jogar hoje. Eles empataram com a União Espanhola. E também, na altitude que a gente vai jogar hoje, eles perderam para o Once Caldas. Então, assim, a gente está falando que eles jogaram 2 vezes nessa altitude, empataram com a União Espanhola e perderam para o Once Caldas. Vocês entendem por que o Fluminense tem obrigação de ganhar? Aí, Fio, mas a gente está com o time reserva. O nosso meio de campo que deve entrar em campo hoje, a gente pagou quase 70 milhões neles ou mais, nos 3 jogadores que devem entrar no meio de campo. Isso se eu tirar ainda tem lateral, tem atacante,
Então, assim, o Fluminense tem a obrigação de ganhar hoje. Esse time do São José, só para ilustrar o tamanho do São José, tá? Nesse momento, tá na 7ª posição do Forte Bolivianão, né? Não sei como é que é o campeonato boliviano, mas está na 7ª posição. Dos últimos 6 jogos, ele perdeu 5 e ganhou 1. Desses 5 que ele perdeu, foram 3 goleadas. O São José tomou 20 gols nos últimos 6 jogos. Esse é o adversário que a gente enfrenta hoje. Eu geralmente gosto de falar jogador destaque, jogador conhecido, e não vai ter jogador destaque nem conhecido. E o jogo histórico, só tem um jogo, a gente tem que falar do último jogo, que assim, quem estava no Maracanã viu a qualidade. É um debate que, assim, pra gente debater muito em mesa do bar, debate que eu gosto muito. Mas Águia de Marabá e São José, se eu tivesse que apostar um dinheiro, eu ia de Águia de Marabá, tá? Já falamos muito desse time ruim, vamos falar um pouco do Fluminense, que alivia um pouco, porque é puxado tentar descobrir o que falar desse time, mas eu acho que eu deixei bem claro o quanto o São José é ruim, né? Já vi aqui pro lado, o Campinho tá aparecendo o provável time que vai a campo pro Fluminense. Vamos lembrar algumas coisas. O Renato poupou novamente os titulares, tá? Da mesma forma que ele fez no Chile, nem ele viajou. A diferença é que no Chile ele deixou no Rio de Janeiro 11 titulares e mais o Lima, e dessa vez ele deixou 11 titulares, mais o Lima e mais um atacante, ou o Keno ou o Canóbio. Se você acha que o Keno é titular, ele deixou o Canóbio. Se você acha que o Canóbio é titular, ele deixou o Keno. Então essa foi a diferença. A gente tem de volta nos relacionados Renato Augusto e Isaac. E é muito curioso que são duas expectativas muito diferentes, né? Renato Augusto, acho que é muito difícil ter torcedor aqui que tenha expectativa, mas o Isaac é um jogador que a gente tem muita expectativa. O Renato gosta de trabalhar com o moleque, revelou muitos moleques no Grêmio. Espero que Isaac e Riquelme Felipe, que não está relacionado, não foi só para citar os dois juntos, Riquelme Felipe que tem que renovar o contrato dele, que até agora nada também, né? Vale sempre a gente lembrar isso aqui. E Isaac é um jogador que a gente tem muita expectativa. O provável time que vai a campo hoje, que saiu no GE, é Vitor Eudes, Guga, Thiago Santos, Manuel, René, Bernal, Hércules, Lescano, Paulo Baia, Lavega e Kevin Serna de 9. Esse time comandado pelo Alexandre Mendes, auxiliar técnico, mais uma vez, Renato Gaúcho ficou no Rio, dando treinos para o Fluminense, focando mais no time principal e jogando um pouco de futebol ali também, porque a gente sabe que é o Renato Gaúcho, não vamos ser hipócritas aqui, né? Vamos falar de cada jogador que vai a campo hoje e a expectativa, né? Eu acho que eu falei Fábio. E eu não vou mudar. Então, Lucas, volta aí, faz alguma coisa. Vitor Eudes, não é o Fábio, né? Talvez eu tenha falado Vitor Eudes e eu não vou voltar para gravar também, vocês entenderam. Vitor Eudes, vou fazer uma pergunta para vocês. Esse rapaz que está aqui do meu lado, o Vitor Eudes, é errado eu falar que eu não me sinto inseguro com o Vitor Eudes? Quero que você comente sobre isso aqui. São, sim, não é muito que ele agarrou no Fluminense agora, são 10 jogos. Mas são 10 jogos que eu me passo uma segurança. Não estou falando que é um goleiro nível de Série A para você brigar por título. Mas não é um goleiro que eu falo, putz, cara, o Vitor Eudes vai agarrar hoje, que bosta. Até agora, além de ser um bom pegador de pênalti. Então, não me incomoda o Vitor Eudes. Não estou falando que você não tem que ir atrás de um sucessor do Fábio. Mas assim, Vitor Eudes não me incomoda realmente, tá? Guga é aquilo, né, cara? Vale lembrar que é um reforço a mais que no time, o time que a gente enfrentou, União Espanhola no Chile, a gente foi de Fidelis e Wagner, 17 e 18 anos. Então assim, é um reforço, ainda mais jogando na altitude. São jogadores mais experientes que sabem correr, dosar a corrida na forma correta ali. Então é um reforço. Então, Guga, que é aquilo, a gente sempre espera mais do Guga e o Guga não devolve pra gente o que a gente espera, né? Na zaga temos Manuel, que assim, cada jogo que o Manuel não joga, vou falar melhor, cada jogo que os outros zagueiros jogam, parece que o Manuel ganha uma moralzinha, porque não foi se tirando o Thiago Silva, não tem um titular absoluto hoje. Não estou falando que o Manuel tem que ser titular, mas não vejo muita diferença no meu nível de confiança entre o Freitas e o Ignacio e o Manuel. O Freitas talvez eu me empolgue um pouco mais, mas o Ignacio e o Manuel, sei lá, não vejo muita diferença nesse momento não. E Thiago Santos. Então vamos voltar a uma novelinha que aconteceu no Chile, né? Entregou o jogo, tentou sair driblando no final, entregou a partida ali, o empate. Tinha até faz o gol no final com o Nonato. Todo mundo com muito ódio dele. Ele vai na zona mista, pede pra parar, fala, pede desculpa. Ele usa um termo que eu falo muito legal, cara. Ele fala, eu fiquei muito chateado porque tinha muito jogador que tá tendo a oportunidade no jogo de hoje pra conseguir garantir uma vaga e eu atrapalhei tudo isso.
vou continuar trabalhando, vivo uma fase ruim, então ele sabe que vive uma fase ruim, então ele tira o ódio da gente como pessoa, mas a gente não confia nele. É uma temporada onde ele entregou contra o Vasco, contra o Botafogo e contra o União Espanhola. Espero que faça uma grande partida hoje, porque fez uma temporada 24 boa, mas não vive uma temporada boa e ele sabe disso, né? Na esquerda, René, que aparentemente perdeu a vaga pro Fuentes mesmo com a volta do Fuentes, né? Eu acho que é o que todo torcedor do Fuentes queria. Mas assim, o Fuentes voltou e não é que tá pedindo passagem jogando pra caralho também, né? E o René fazia alguns bons jogos. A gente precisa ser sincero aqui. Então talvez o René jogando bem hoje coloque uma pulga na orelha do Renato Gaúcho. Na volância, Bernal, cara, que pra mim, se eu fosse escalar o time, Bernal pra mim hoje é titular. Eu iria de Bernal e Nonato, pra mim. Eu gosto do Bernal como primeiro volante e o Nonato pede passagem para mim nesse momento. Mas eu entendo quem prefere o Martinelli que o Bernal, mas eu iria de Bernal. Para mim, vem fazendo um bom jogo, mas não fez um bom jogo contra o União Espanhola, quando a gente estava muito com expectativa. Aliás, ele teve até a braçadeira de capitão. A gente debateu isso muito, talvez pela língua, né? Por ele falar ali espanhol, e pensaram nisso. Na frente, Hércules. Só para voltar ali o Bernal uma coisa, jogo muito bom para o Bernal chutar de fora da área. Você falou de altitude, e essa bola do Bernal que ameaça entrar o tempo inteiro, eu acho um bom jogo para essa bola entrar, tá? Tanto ele como o chute do Hércules também. Hércules que até agora não veio ao Fluminense, mas aparentemente no jogo contra o Chile quem viajou foi o Nonato. Agora quem viajou foi o Hércules. Eu arrisco que o Nonato ganhou a vaga do Hércules, e isso é bom, não se liga, né? Acho que está na hora do Hércules entender que ele fez a carreira dele no Fortaleza. Ele tem moral com a torcida do Fortaleza. Aqui ele precisa focar, ajeitar o que ele tem que ajeitar e começar a jogar bola, que seja hoje que ele comece, tá? Lescano como camisa 10, né? Tem Renato Augusto na sombra ali e o próprio Isaac no banco, mas assim, o jogo titular dele contra a União Espanhola foi horroroso. Mas é um moleque novo, esse sim a gente pode falar de adaptação. Vou ver o jogo sem nenhum ranço dele para ver se realmente ele foi um jogador de destaque do Campeonato Paraguaio. Ele chegou a entrar outras vezes e entrou um pouco melhor, porque não era muito difícil, né? Mas é um bom jogo pra gente ver um pouco mais do Lescano. Na ponta esquerda a gente tem La Vega, ou na ponta direita, né? Porque os dois, pra mim, tanto ele como o Baio jogam na esquerda. Eu chutaria que na esquerda vai o La Vega, que entrou bem contra o União Espanhola. Eu diria que foi seu melhor jogo quando ele entra contra o União Espanhola. Primeiro jogo dele como titular, é um moleque mais novo ainda, com menos rodagem. Então vamos ver como o nosso uruguaio saindo já desde o início do jogo dentro do campo, para a alegria do nosso torcedor, principalmente o da internet, o Twitter, que solta o tempo inteiro a frase: como o La Vega não joga, como o La Vega não tem espaço, o La Vega hoje vai ter espaço para mostrar seu futebol. Na outra ponta, Paulo Baia. E assim, você entende? Não, eu também não entendo. Ele deve treinar feito um búfalo, jogar pra caralho no treino, porque dentro de campo não mostra. Corre esforçado, parece ser um moleque do bem, mas não mostrou futebol até agora para estar no Fluminense. Vamos ver, mas eu não iria ele como titular, mesmo entre os times reserva, né? E na frente, Kevin Serna fazendo falso 9 ali, né? O Serna, ele é um falso 9, mas o Serna é um falso ruim também, porque tem hora que tu acha que ele é horroroso, ele faz boas jogadas, como já fez um golaço, por exemplo, no próprio Mineirão contra o Galo. Tem hora que tu acha que ele é muito bom, se empolga, ele não consegue dominar uma bola. Então ele é falso, um monte de coisa, vamos ver se ele funciona como um falso 9. Mas eu iria de Serna na ponta direita e eu botaria na frente um moleque. Ele não botou dois moleques nas laterais, que pra mim é muito mais difícil no jogo contra o União Espanhola. Eu iria de Kelvin. Não tenho muita expectativa no Kelvin, mas eu iria de Kelvin como camisa 9, espero que entre no decorrer da partida. E no banco, Alexandre Mendes, assim, não tem muito o que cobrar dele. Pra mim é só um retrato dessa polêmica do Renato não viajar. Não é algo que me incomoda muito, sei que incomoda muito o torcedor, entendo quem fica incomodado com isso. Aí vai ter um argumento. Fio, ele treinou a semana toda contra o Botafogo e apresentou aquilo. Não foi por ter treinado mais que ele apresentou aquilo contra o Botafogo, né? Pra mim não faz sentido pensar isso, porque senão para de treinar, deixa todo mundo em casa, se apresenta no Maracanã de jogo e vira uma grande pelada, né? Então, apesar que contra o Botafogo foi uma grande pelada que o Fluminense jogou. Vamos falar das apostas aqui pro jogo de hoje, que eu tenho uma aqui, ó, uma preciosidade para falar para vocês. Vamos lá, tá? Prestem atenção, porque o Fio vem acertando as últimas apostas, tá? Na última eu acertei, não sei se o Lucas quiser, o Lucas bota aí, foi Fluminense ganhar, mais escanteios e um chute a gol do Everaldo. Bateu, ganhei a aposta e uma galera veio comigo nessa, tá? A minha aposta de hoje, vamos falar das odds primeiro, vamos com calma, o Fio tá emocionado.
Fluminense está pagando 3,5 para ganhar e o San José é 2,17. Eu acho que está desregulado, eu acho que até vale apostar no Fluminense. Mas não foi minha aposta, tá? A minha aposta foi chute a gol do Kevin Serna pagando 2,17. É o Serna chutar uma bola no gol, pode entrar, o goleiro defender, 2,17, pô. E aí quando você... Vou falar aqui de boa, tá? Em outras casas de aposta tá pagando 1,30. Quando você entra na KTO, cá entre nós aqui, KTO, você vai entender, tá? Não, nada pessoal. Mas tá desregulado, você vai lá, tem chute a gol do Arias. Talvez quando você esteja vendo isso aqui, nem esteja mais essa aposta disponível. Então clica no link aqui, tá na descrição, vai lá em chute a gol dos jogadores ali, né? Rola pro lado ali, aí vai ter Kevin, Serna, Kevin, 2,17, mais de meio chute a gol. Então, assim, pra mim é uma aposta muito boa. Porém, todavia, não inventa de apostar... Pô, então essa aí vale botar 500, 200. Não vale, porque o Serna pode não chutar. Mas é que eu acho que tem muito valor. Então eu botei 10 reais, como vocês estão vendo, porque se eu perder não faz diferença. E se eu ganhar, eu continuo tirando onda com vocês e com meus amigos, que eu tô acertando tudo, tá bom? Vivo uma grande fase. Outra coisa, o Odão, né, que é aquela turbinada que a KTO dá. Fluminense ganhando e mais de 6 chutes e meia gol do Fluminense. Tá pagando 8,50. Acho uma odd de muito valor também, mas não foi a que eu fui, só estou passando para vocês, tá? Link na descrição para maior de 18 anos, com responsabilidade, e a parceira demais do projeto. Uma das pessoas que fazem acontecer isso é a dona KTO, então obrigado, dona KTO, por dar essa moral pra gente. Mas hoje você deu uma moralzaça, tá? Porque esse chute do Serna, espero que de manhã, quando esse vídeo vá pro ar, ainda esteja esse valor, tá? Porque vai derreter, e eu mandei pros amigos meus também. Confesso que ontem à noite, mandei para uns amigos meus também, que o preço está muito bom, tá? Vamos para o último assunto aqui, que é uma pessoa que não é minha amiga. Vamos falar de arbitragem. Árbitro venezuelano Alex Herrera, que tem 35 anos, tá? Já apitou 4 jogos do Fluminense, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Curiosidade, ele apitou a última final de Copa do Mundo, tá? Entre Argentina e França, só para deixar a curiosidade aqui para vocês. Vocês não lembram. Ele apitou Fluminense e Argentino Júnior 2-0 no Maracanã, nossa campanha vitoriosa de Libertadores em 23. Ele apitou aquela porrada que a gente toma do Júnior Barranquilla de 3-0 em 22. E ele apitou o jogo do Maracanã 2-2 Fluminense e Barcelona de Guayaquil no Maracanã em 2021, quando a gente é eliminado no jogo da volta, né? É um jogo que ele dá 2 pênaltis. Os dois não são pênaltis claros, mas eu acho que os dois são pênaltis. Tem uma é falta do Nino e outra o Abel Hernandes vai pegar uma bola e o jogador chuta ele ali. Eu acho os dois pênaltis. Mas assim, eu fui assistir esse jogo e o que eu passei raiva com Gabriel Teixeira e Marcos Felipe, não recomendo você ver os melhores momentos, tá bom? Lembrando a vocês que hoje, a partir das 7h30, transmissão, o Gabriel tá direto na Bolívia, o Lessa ia, mas nosso amigo Vitor Lessa perdeu a identidade, o passaporte ficou preso, que ele tá tirando um visto lá do consulado americano e não conseguiu viajar, né? Mas o Gabriel tá lá para narrar o jogo em loco, então não vai ser delay, não vai ter delay nenhum. Aliás, a nossa narração vai estar até primeiro que a televisão, então você tem que dar pausa aqui. Então assiste a transmissão com a gente, a partir de 7h30 tem pré-jogo, equipe completa fazendo pré-jogo, tem o jogo, depois tem o pós-jogo, acompanha aqui com a gente, tá? Curiosidade, a informação do Alex Herrera ter apitado a Copa do Mundo é mentira, tá? Eu bem que te avisei. Só queria ver quem fica até o finalzinho do vídeo mesmo. Então, comenta aqui se você ficou até o final, deixa o like, se inscreve no canal. Eu quis fazer uma brincadeirinha, porque às vezes eu acho que você para de assistir nessa reta final, ninguém quer saber muito da arbitragem, eu acho que vocês param de assistir. Eu queria tirar essa conclusão, tá? Um abraço, tamo junto, até a próxima. Tem live hoje, 9 horas da manhã, tá? O motivo de que eu estarei no Charla. Então a live vai ter que ser hoje, 9 horas do café. Eu espero vocês também tomando café com a gente.